Angry Birds foi um dos maiores clássicos já lançados em dispositivos mobile. A sua jogabilidade se baseia inteiramente em usar as habilidades especiais de cada pássaro para derrotar todos os porcos da fase. Porém, por esse jogo se basear puramente em um combate estratégico, alguns personagens acabam que são mais fortes do que outros. E é isso que iremos abordar no vídeo de hoje. Pois é, galera, assim como fizemos um ranking dos personagens mais fortes de Dendeman, hoje nós vamos fazer o mesmo com a franquia Angry Birds. Porém, diferente de Dendeman, Angry Birds é uma saga inteira de jogos, e nem todos eles são de lançar passarinho no estilingue, entende? Então aqui nesse vídeo eu irei contar apenas os jogos clássicos de lançar passarinho no estilingue, isso desde o Classic até o Journey, beleza? E jogos de puzzle como o Angry Birds Pop não serão incluídos. O Angry Birds Go também não será incluído, pois ele é um jogo de velocidade e não de força. E também eu não vou contar aqui o Angry Birds Epic, que apesar de ser um jogo de luta, ele é um jogo de RPG, onde vários pássaros têm habilidades adaptadas e também vários outros personagens estão faltando no jogo. Então, pessoal, entendido isso, eu lhes apresento os personagens mais fortes de Angry Birds. Em 13º lugar, nós temos os azuis. Pois é, pessoal, para a surpresa de 0 pessoas, aqui na última posição estão Jim, Jack e Jay, mais conhecido como os azuis. Os azuis apareceram pela primeira vez lá no Angry Birds clássico. Dá pra perceber que eles são bem frequentes nos jogos da franquia. Nos jogos clássicos do Angry Birds, eles têm o poder de multiplicação. Quando você lança um deles, eles se transformam em 3 e eles são bons para quebrar gelo. Sim, isso não é vidro, é gelo. E esse poder dos azuis, ele é muito útil também quando nós temos situações onde alguns porcos estão em lugares diferentes uns dos outros, sabe? Mas por eles serem bem pequenos e também bem frágeis, apesar de quebrar gelo facilmente, eles ficam aqui na nossa última posição. Em 12º lugar, Red. Pois é, pessoal, apesar de ser o grande protagonista da franquia, o líder do bando e também o rosto da Rovio, quando o assunto é força, o Red passa vergonha. O Red dispensa apresentações, ele é o rosto de quase todos os jogos da franquia, estando presente nela desde o Angry Birds clássico até os dias de hoje. E muitos de vocês que jogaram o Angry Birds clássico morriam de raiva quando tinham que jogar com o Red, pois ele não tinha literalmente nenhum poder. E sendo bem sincero, o Red merecia bem mais. E foi ganhar seu primeiro poder apenas em Angry Birds Star Wars, podendo dar um golpe com seu sabre de luz. E eu tenho que dizer que em alguns jogos do Angry Birds, o Red recebeu alguns poderes. E os mais interessantes que eu gostaria de citar aqui são as penas do Mega Águia, do episódio Red's Mighty Fighters, ainda no Angry Birds clássico, e também o grito de guerra que derruba as construções lá em Angry Birds 2. Em 11º lugar, nós temos o Chuck. Aqui na nossa 11ª posição, nós temos o Chuck. E ele é aquele pássaro amarelo triangular que todos nós gostamos, conhecido também por ser o melhor amigo de Red. Ele apareceu pela primeira vez também no Angry Birds clássico, e também ele tem seu poder de super velocidade. Ele pode acelerar no ar e também ele é bom para destruir madeiras. Durante o passar dos jogos, o Chuck recebeu várias melhorias ou até reformulações em sua habilidade. Podemos citar aqui o Angry Birds Space, que ao invés de só acelerar, você toca em qualquer lugar e ele vai para o ponto onde você tocou. E também no Angry Birds 2, onde sua habilidade foi muito melhorada. Eu posso dar aqui como menção honrosa também o Angry Birds Go, que apesar de eu não estar considerando aqui, lá ele tem o poder de praticamente parar o tempo e acelerar bastante. Bem típico do Chuck mesmo. Tanto que lá no jogo ele é o último personagem a ser desbloqueado. Em 10º lugar, nós temos o Hal. Aqui na nossa 10ª posição está o Hal. Ele é o nosso amado tucano verde dos jogos de Angry Birds. Ele apareceu pela primeira vez também no Angry Birds Classic, no episódio Danger Above. E a sua habilidade especial é de ir e voltar tipo um boomerang. E no Angry Birds 2, algo que nos ajuda muito é que o Hal, ele ainda ativa a sua habilidade após sofrer algum dano, sabe? Coisa que nos outros jogos e também os outros pássaros, depois que eles batem em alguma coisa, você não consegue mais usar a habilidade deles, sabe? Em 9º lugar, nós temos a Matilda. A Matilda é uma das principais personagens de Angry Birds desde sempre. Em praticamente todos os jogos de Angry Birds, ela tem o poder de tacar um ovo explosivo. Ela só não está mais à frente na lista, pois eu não acho a explosão
do ovo dela tão eficaz assim, sabe? Pois o ovo explosivo no Classic não é muito eficaz contra pedra ou madeira. E às vezes também vale mais a pena você só dar o impulso pra bater em algum lugar lá em cima. Em oitavo lugar, Stella. Aqui na oitava colocação eu coloco a personagem Stella. Ela é a primeira personagem da franquia até agora no vídeo que não foi introduzida no Angry Birds Classic. E sim, ela foi introduzida no Angry Birds Seasons, no episódio Back to School. E após isso, ela foi introduzida no Angry Birds Clássico através de uma atualização. E seu poder é o seguinte: formar várias bolhas de chiclete ou de sabão, não sei direito o que é isso, que isso levanta a construção para cima. Dependendo da seção de plataforma, esse poder pode ser muito útil, mas também pode não ser, sabe? Pois para esse poder funcionar direito, ele depende muito da seção de plataforma que você precisa estar, sabe? Em sétimo lugar, Leonardo. Isso mesmo que vocês ouviram. O Leonardo, um porco, está aqui nessa lista. Mas calma que eu posso explicar. Bem, na época que saiu o Angry Birds 2, o filme, o jogo de Angry Birds 2 também recebeu uma atualização, onde nele trocava todos os 3 chefes principais pela Zeta, que é a principal vilã do filme do Angry Birds 2. E adicionava também o Leonardo como pássaro extra. Porco extra no caso. Mas enfim, o seu poder é basicamente cuspir um catarro verde nas construções dos porcos. Isso é bem nojento, mas é um poderzinho até que legal, tá? Já que não é apenas uma única vez que você pode usar esse poder. Você até tem que ter um pouco de mira para você poder acertar as construções dos porcos, mas ele é um ótimo poder, sabe? Em sexto lugar, Silver. Se estivéssemos em 2018 ou 2019, ela não estaria tão acima no ranking. Porém, ultimamente eu voltei a jogar o Angry Birds 2. E aí eu percebi uma coisa diferente na Silver. Quando ela dá o seu famoso looping, o chão treme. Sim, cara, o chão treme e faz as construções voarem. Você pode literalmente passar uma área inteira no Angry Birds 2 apenas com essa habilidade dela. E os únicos jogos da franquia que ela apareceu até hoje foram no próprio Angry Birds 2, onde ela foi introduzida, e também no Angry Birds Journey. E também, galera, vale citar que no Angry Birds Kingdom ela também apareceu, porém com o seu visual do filme, já que o jogo do Angry Birds Kingdom, os pássaros estão com o seu visual do filme. Em quinto lugar, nós temos o Bomba. E aqui na quinta posição está o nosso pássaro preto e desajeitado, o Bomba. Ele está na franquia desde os primórdios do Angry Birds Classic. E desde o Classic ele sempre foi um dos pássaros mais poderosos do jogo. Eu até te digo que antes do Terêncio e também do Bubbles, ele era o personagem mais poderoso do jogo. E o seu poder, como o seu próprio nome diz, é explodir como se fosse uma bomba. E em toda a mídia de Angry Birds, esse daqui é o seu poder. Sério, a única mídia de Angry Birds que o Bomba não explode é em Angry Birds Star Wars, já que lá ele faz o papel de Obi-Wan e joga os objetos tudo pra longe. Pois é, se Angry Birds tem uma lista de grandes personagens e de grandes pássaros, o Bomba está nela sem dúvida alguma. Em quarto lugar, nós temos o Bubbles. O Bubbles tem um dos poderes mais apelões de todos os jogos da franquia. Ele pode se inflar e destruir bastante as construções dos porcos. Assim como a Stella, o Bubbles foi introduzido no Angry Birds Seasons, no episódio Halloween, de Halloween. E depois disso foi incluído no Classic, através de atualização. E assim como o Bomba, em praticamente todas as suas aparições, o seu poder é relacionado ao ato de se inflar. Como por exemplo em Angry Birds Go, que ele pode se inflar e sair rolando. E essa habilidade pode ou amassar os adversários ou pegar mais frutinhas em corridas de esmague as frutinhas. Ele só não fica mais à frente no nosso ranking porque em Angry Birds 2 ele infla como se fosse um balão, porém acaba atrapalhando um pouco, pois ele age como se fosse um balão, sabe? Isso atrapalha um pouco a nossa jogatina. Chegamos agora no top 3. Em terceiro lugar nós temos a Melody. A Melody, de longe, é a personagem mais nova de toda a franquia. E eu não estou falando aqui de idade, eu estou falando de quando ela foi introduzida na franquia, sabe? Ela foi introduzida apenas em novembro de 2022, não faz muito tempo. Mas toda essa juventude não impede ela de estar no nosso top 3 dos personagens mais poderosos. Pois a sua habilidade é simplesmente engolir objetos e depois cuspir. Cara, não me pergunte como que ela faz isso, mas eu só sei que essa habilidade facilmente dá pra Melody a nossa medalha de bronze desse ranking. Em segundo lugar, nós temos o Terêncio. O Terêncio, para muitos, é o personagem mais forte de Angry Birds. Porém, quem tomou o primeiro lugar na nossa lista é um personagem que você nem lembrava dele, mas já já eu chego lá.
Bem, lembram que eu disse que antes dele, o Bomba era o personagem mais forte de Angry Birds? Então, ele foi introduzido no episódio The Big Setup, quando o bichão chegava lá para salvar os pássaros capturados, e também para tirar a medalha de ouro do Bomba. Se você olhar o Classic, ele não é tão forte assim, porém, no Angry Birds 2, o bicho é surreal. Não tem bloco que pare esse bichão. E uma curiosidade é que muitos pensavam que o Terêncio era irmão do Red, porém não. A própria Rovio já confirmou que eles não são nem parentes. E eu tenho que confessar aqui que quando eu era mais novinho eu também pensava que o Terêncio era o Red grande, sabe? Porém, infelizmente, eles não são nem parentes. Beleza, galera. Chegamos agora no nosso top 1. Quem será que é o personagem mais forte de Angry Birds e quem tomou a medalha de ouro do Terêncio? Pois é, galera, eu te digo que o personagem que você não se lembrava, o personagem mais poderoso de Angry Birds é o... Mega Águia! Pois é, galera, Mega Águia está aqui no nosso top 1. E ele é indiscutivelmente o personagem mais poderoso da franquia Angry Birds. Tanto que até a lore do próprio Angry Birds, ele é tratado como um herói lendário, o mais poderoso entre os pássaros, sabe? E apesar de no filme ele ser um gorducho bobão, nos jogos clássicos do Angry Birds você pagava alguns trocados no jogo e desbloqueava ele. E aí, quando você não conseguia passar de determinada fase, você só jogava uma lata de sardinha e... No Angry Birds Space, dependendo, ele não conseguia matar todos os porcos. Porém, ele causava um belo estrago nas construções dos porcos. E agora no Angry Birds 2, apesar de ser muito pay to win, ele não cobra pelo Mega Águia. Ele é acrescentado como um poder, onde você taca uma lata de sardinha e destrói todos os porcos daquela área. Você pode literalmente pular uma área inteira com isso. Então, dito isso, parabéns Mega Águia pelo seu primeiro lugar. Em 2012, eles não lançaram um jogo. Eles resolveram lançar 4 logo de uma vez. Sendo eles Bad Pigs, Angry Birds Friends, Angry Birds Space e Angry Birds Star Wars. Bad Pigs foi um spin-off que, ao invés de destruir com os pássaros, você construía engenhocas para os